Gravando! Bom dia! Para você que está aí agora, né, ao vivo às 7h14, repita, 7h14 da manhã, ou para você que vai ver à tarde, ou à noite, ou de madrugada, né? Você que é um ser que é noturno, né? Então tá aí, né? Vamos para a aula de história. A aula de hoje é a correção da lição de casa. É fundamental, importante, porque a gente consegue revisar as coisas que nós vimos nas duas últimas aulas. Eu tô com um negocinho aqui, tô com um barulho estranho. Ah, é uma pedra. Bem, bora lá então. Acho que todo mundo já está na página 136, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a correção. Tá lá, atividade 1 diz: em 2009 foi lançado o livro Sambaqui, Morro do Peralta, de autoria das arqueólogas Daniela da Costa Claudino e Daisy Farias. Naquele ano, a revista Ciência Hoje das Crianças anunciou o lançamento do livro com a seguinte chamada: Lembranças de Antigos Brasileiros. Tá lá. Aí a letra A pergunta: o que são sambaquis? Né? Sambaquis. Nós vimos na primeira aula, quando a gente falou do módulo 8, deixa eu ver, alguém está tentando falar comigo. Eu não consigo não ver porque tem uma coisa. Ai, Jesus, Yuri, meu Deus do céu. Entendi, complicado. Ó, se você olhasse lá na página anterior, na página 134 e 135, você tem aí o nome dos três povoadores, dos três grupos povoadores do território brasileiro, né, dos primeiros. Aí você tem os caçadores-coletores, se você virar lá a página, 134 e 135. Você tem os caçadores-coletores, os sambaqueiros e os agricultores. Era ali naquele textinho que você ia achar o que são os sambaquis, né? E aí a resposta: os sambaquis são amontoados de conchas, restos de peixes e outros alimentos usados pelos grupos humanos que viviam ao longo do litoral, que, com o passar do tempo, foram acumulando e virando montanhas. É muito interessante quando a gente fala desses sambaquis, porque você fala: nossa, professor, são restos, amontoado de restos. Então, posso dizer que é como se fosse o lixo. E é muito louco a gente pensar nisso, de que através do lixo, eu sei muito sobre a sua vida. Se você abre o seu lixo, se alguém abre o seu lixo da sua casa, eu sei informações sobre ela. Eu sei o que você comeu, eu sei o que você pediu, eu sei onde você mora. Porque, com certeza, o que você pede, por exemplo, de pizza, é uma pizzaria que seja perto da sua casa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de encomenda que você faça, certo? Então, assim, o seu lixo é um tipo de fonte também. Eles nos dão pistas para saber sobre você, sobre a sua casa, a rotina. Se na sua casa pode ter, por exemplo, se na sua casa é vegetariana, não vai contar no seu lixo o resto de carne, por exemplo. Ou se for vegana, eu vou saber da alimentação mais ou menos aí da sua casa. É a mesma coisa aqui quando a gente trabalha, quando os arqueólogos trabalham esse povo que vive no litoral, que vão ser chamados de sambaquieiros. Através, então, dos restos de que eles acabavam acumulando, eu consigo ter algumas informações. Às vezes encontraram-se armas, né, algumas lanças, alguns tipos de armas, pedras, e assim por diante, no meio daquele morro de conchas. Tá? Então, o lixo também fala. Interessante pensar nisso. O lixo também fala. Certo? Se você abre o seu lixo, você consegue saber das coisas. Sua mãe, isso é muito interessante. Sua mãe, quando ela às vezes chega do trabalho e fala para você: oh, você não colocou a calça para lavar? Você não usou hoje? Cadê sua cueca? Você está usando a mesma cueca? Que negócio é esse? Enfim, ela pergunta porque ela sente falta, porque ela sempre vê aquilo lá, aquele seu monte de roupa. Cadê sua roupa da escola? É bem interessante isso, mãe, rotina de mãe, assim, ou da empregada doméstica, quando, né, ela podia ir para as nossas casas. É interessante isso, analisar. Enfim, tá aí, beleza? Sambaquis. Fechou? Letra A? Espero que sim, tá bom? Letra B. Explique o título utilizado pela revista Lembranças de Antigos Brasileiros. Meio que eu já dei a resposta, mais ou menos, né? Comentando aqui sobre a questão do lixo, né? Dos restos. Foi utilizado esse título porque, pelo fato dos sambaquis armazenarem vestígios do passado, é possível tirar conclusões sobre o modo de vida desses primeiros povoadores do território brasileiro.
Simples. A resposta é bem tranquilo. Se você colocou, né, que tipo de vestígio que armazena, beleza, tranquilo, ótimo. Sua resposta tá completíssima, tá linda, maravilhosa. Beleza? Enquanto o pessoal aí está copiando ou está ajustando, é interessante a gente pensar, e mais uma vez, né? É fundamental você ter a seguinte percepção. Qual desses 3 povos, né, que nós temos? Caçadores-coletores, sambaqueiros, agricultores. Qual é o mais desenvolvido, né, entre esses povos? Nenhum dos dois. Cada um tem seu modo de vida, seu estilo de vida, seu modo de sobrevivência. Você vai achar o estilo de agricultor melhor, mais desenvolvido, porque é parecido com o nosso, né? Sedentário, acesso fácil a alimento, mas nada me garante que, dependendo do território em que você vive, é possível fazer agricultura, é possível ser agricultor. Dependendo do estilo de bioma que você vive, é mais fácil você ser nômade. É mais fácil você ter um estilo de vida de um sambaqueiro. Vai depender de cada civilização. Pensa num deserto, por exemplo. No deserto, uma pessoa que é sedentária, então que faz agricultura, vai morrer. Uma pessoa que está acostumada a se fixar na terra vai morrer. Não vai conseguir sobreviver àquele bioma, por exemplo. Então, é vantajoso ser nômade naquele bioma, naquele estilo, naquela região, naquele local. Beleza? Então é isso, turminha. Tá? Atividade 1, né? Concluída. Belém, balão. Maravilha. Ótimo. Quem terminou, quem tiver tudo ok, vai para atividade 2. Calma aí, que eu ainda tô escrevendo, tá? Não, tranquilo. Eu vou esperar. Fazer o teste só? Aí, vamos lá para atividade 2 na página 141, tudo bem? Quem terminou, quem tiver tudo ok, tá bom? Professor, Oi. na B eu coloquei que eles viveram mais de 5.000 anos atrás. Vamos ver a pergunta? Vamos lá. Que eu já fui lá para outra página. A pergunta é: lembranças dos antigos brasileiros. Mas aí, como que eu sei que eles viveram há 5.000 anos atrás? Como é possível desvendar isso? Através dos vestígios que eles deixaram. Então, assim, é fundamental você deixar isso, porque é através dos vestígios que o arqueólogo consegue fazer essa análise e saber que eles viveram há 5.000 anos atrás. Aí, se você vai lembrar lá do módulo 6 ou 7, deixa eu ver aqui. O módulo 7, lá no módulo 7 eu tratei sobre isso, sobre as técnicas de eu conseguir datar aquela civilização. É através dos vestígios. Então, é através do carbono 14, é através de qual nível da Terra eu encontro aquele vestígio. Então, assim, se você dizer que 5.000 anos e não colocar como é possível isso, para aí sim eu conseguir ter essa lembrança, aí ia estar errado. Então, é fundamental você colocar a justificativa, né, esse encontro dos vestígios do passado. Tudo bem? Tá. Lindo, maravilha, tá? Vamos lá, atividade. Quem tiver tudo ok aí, atividade 2, tudo bem? Na página 141. Então, pessoal, ainda vou dar mais um minutinho. Tudo bem? Qualquer coisa, você pode tirar um print, pode tirar uma foto, não sei, tá? Para ficar tudo bem, para ficar tudo certo aí para você, tá? As perguntas do chat. Aonde 2? Atividade 2 na página 141. Não sei se a pessoa quis perguntar isso, mas está na página 141, atividade 2. Vamos lá então, tá? Pelo menos eu vou lendo aqui o enunciado, tá? Leia o fragmento abaixo e responda as questões. A ONG, Instituto Socioambiental, lançou em março de 2017 a campanha Menos Preconceito, Mais Índio. A organização fez um vídeo e uma provocação. Se você não é mais igual aos seus tataravôs e não tem sua identidade questionada por isso, por que os índios não podem também mudar e ainda assim continuar a ser índios, com todos os seus direitos respeitados? Né? O grifo é da própria apostila. Tá?
essa questão trata o início da aula passada, quando eu mostrei para vocês aqueles 2 vídeos, mostrando que a gente tem aquele estereótipo, aquela ideia que todo índio é uma pessoa que vive ainda com cocar, uma pessoa que vive sem internet, que come com a mão, que não pratica, que só pratica caça, arco e flecha, né? E aí o vídeo falando isso mostrava totalmente o oposto, né? Mostrava uma aldeia com nativos com roupa, jogando futebol, com internet, comendo com garfo, faca e assim por diante, certo? Então, essa atividade 2, ela coloca em prática, né? É para você colocar em prática aquilo que você aprendeu então no início da aula passada, quando a gente falou do índio e da Amazônia. Vamos lá, atividade 2. Como você entende a parte grifada, grifada do texto? Aí você, lembrando, né, com a resposta completa, tá lá. Entenda essa parte como um aviso sobre a forma que entendemos os povos indígenas do século XXI. O fato de muitos desses grupos não viverem como seus tataravôs não os descaracterizam. Certo? É isso que ele quer dizer. Coloquei em outras palavras, né, resumi, mais ou menos, o que é possível entender dessa parte grifada. Beleza? A gente não pode relacionar os índios, né, os indígenas, nativos de hoje com características de 500 anos atrás. E ele não tendo essa característica, eu não posso falar, então você é índio? Sou. Né, como você é descendente de italiano, de português, de angolano, nigeriano, sírio, enfim, assim por diante. Você não perde as suas características. Ou, enfim, eu sou brasileiro, e a gente tem uma diversidade gigantesca, né, de brasileiros. É difícil você dizer qual que é o rosto do brasileiro. É tudo. Beleza? Certo? Professor. Fala, Pedro. Então, você não tinha falado desse negócio dos índios lá, que eles só comem lá com garfo, tava lá no vídeo, que eles ficam sem internet, não praticam nada. Então, nos países estrangeiros, eu acho que acontece a mesma coisa que no Brasil, só que não com esse preconceito. Porque nos outros países, eles acham que todo brasileiro tem que saber dançar, tem que saber sambar. Boa. Verdade. Tem 2 coisas lá fora, quando você vai para o exterior. Samba e futebol, né? Você é obrigado a saber sambar e você é obrigado a gostar de futebol, né? Exato. Senão você não é brasileiro. Perfeito. Nossa, ótimo exemplo, Pedro. Ótimo exemplo. É isso. Se chega uma pessoa lá que não sabe sambar, não sabe jogar futebol, o cara vai falar, você é brasileiro? Você não é brasileiro, né? Você não é brasileiro. Aí o cara fala, hã? O quê? Claro que eu sou. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que a gente passa lá fora. Exato. Eu passei. Ainda bem que assim, eu sei jogar um pouquinho, né? Sambar eu não sei. Eu fiz uma dança. Sambou? O pessoal achou engraçadinho lá e beleza. Quando eu tava no Uruguai, né? E eu tava aqui no país vizinho, né? Ainda. Pelos seus ancestrais. Já nós não. Ah, pode ser, Vitória. Legal. A Vitória colocou, né, que os índios são julgados pelos seus ancestrais, já nós não somos julgados, né? Faz sentido. Pensando aqui dentro do Brasil, né? Sim, faz sentido. Boa. Letra B. Relacione o preconceito aos indígenas, mencionado no texto, com o etnocentrismo, estudado no caderno anterior. Então, assim, mostrar esse preconceito que tem com o etnocentrismo. Por que esse tipo de preconceito que temos com esses indígenas mostra, então, um etnocentrismo? E aí, lembrando o que é etnocentrismo. Quando eu coloco a característica de um povo superior ao outro. O motivo é o seguinte, turma. O etnocentrismo mencionado no texto está na falsa percepção de que os indígenas, mudando sua forma de viver, não podem ser mais considerados indígenas, já que para esse tipo de visão, índio não teria capacidade de usar meios tecnológicos pelo fato de serem considerados inferiores. Então, é possível você relacionar isso, dependendo, obviamente, como a pessoa se utiliza disso, desse preconceito, vai depender. Por exemplo, por que índio não pode ter celular? Para algumas pessoas, ou de forma sem querer, de uma maneira indireta, fala, não, índio não tem celular, mas por que não pode ter celular?
porque... E aí a pessoa fica meio sem resposta. Da onde surge, né? Da onde é a semente? É de uma visão de séculos atrás, principalmente século XIX, por aí, de que ele não teria capacidade de ter tecnologia, de mexer com esse tipo de coisa, com esse tipo de ciência. Ele não tem capacidade porque ele é um índio. E índio é um ser inferior, naquela lógica do século XIX, que continua com os dias de hoje, mas de uma maneira mais camuflada, né? Então, pelo fato dele não conseguir, pelo fato de ser considerado inferior, ele não consegue mexer, ele não tem capacidade de mexer com esses meios tecnológicos. Quando ele consegue mexer, então você não é índio, você superou essa categoria, você não é mais índio, você evoluiu. Tá aí o etnocentrismo, tá aí nessa chavinha, tá? Não, Vitória, letra B não, tá errada, tá? Que você colocou. Beleza? Você colocou aqui, tá errado. Beleza? É uma questão um pouquinho complicadinha até, né? De a gente conseguir cavucar um pouco, falar, mas peraí, por que esse preconceito é um tipo de etnocentrismo? Por que esse preconceito é uma forma de eu colocar uma característica de um povo acima do indígena? É por causa disso aí que eu expliquei para vocês. Tá? Nessa lógica de que se ele consegue mexer em algo tecnológico, então ele não é indígena, porque indígena não teria capacidade de fazer isso, não teria condições de saber mexer nisso. Professor, esse preconceito também se encaixa como racismo? Sim. Essa questão etnocêntrica também pode ser, né? Pelo fato dele ser, de novo, né? Pelo fato dele ser índio, por ter aquela característica, né? Aquele fenótipo, sim, se caracteriza. Pode ser também um tipo de racismo. Certo. Ah, que legal, o módulo 9 vai ser sobre os Incas. Ah, da hora. Outra civilização. Os mexicas. Ah, legal. Esse módulo 9 é bacana. Se tiver tudo ok aí para você, você pode pegar aí o seu caderno, sua apostila, na verdade o caderno, né, seria mais adequado, ou na apostila mesmo, onde você completou o quadro aí. Se der para você completar na apostila, ia ficar meio complicado você completar na apostila, não ia ter espaço. Eu esqueci de dar um toque para vocês. Vocês não precisariam, por exemplo, fazer... Ai, meu Deus. Vocês não precisariam fazer, né, todo no Encaso, exercício 1, né, fazer essa tabela no seu caderno. Você poderia só ir completando o que estava faltando em cada quadradinho aqui. Por exemplo, você podia colocar sambaqueiros, período região, aí você completava. Aí embaixo, agricultores, período e região, aí completava, e assim por diante. Você não precisaria fazer um quadro. Porque às vezes, quem tem facilidade, ok, beleza. Igual eu, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha facilidade de fazer um quadro. Aí eu fazia tudo por extenso. Eu colocava sambaqueiros, período e região, aí eu completava. Era péssimo. Régua, fazer margem, 2 centímetros. Eu falava, meu Deus, não sei fazer margem. Nossa, meu Deus do céu. Tinha essas dificuldades criativas com arte, assim. Eu era meio metódico, assim. Ainda sou um pouco. Depois desse momento de desabafo, né? Depois desse momento, né, vida, professor. Vamos lá, pro Em Casa. Releia o texto sobre os primeiros povoadores do atual território brasileiro e preencha as lacunas em branco do quadro abaixo. Eu pedi? Pediu? Pediu não. Pedi não. Sério? Aqui, ó. Não pediu, não. Aqui, ó. Ah, Pedi não. O Zoom tá ficando doido. O Zoom não, como? O senhor já assistiu No Game No Life, anime? Não assisti, Kennedy. Eu não manjo muito de anime, não. Mas por uma questão de tempo. Mas falam que é muito legal, tá? Vamos lá. Pro Em Casa. Então, no quadro aqui, né, eu já peguei aqui um prontinho. Pronto. Aqui para todo mundo. O que tá nessa cor avermelhada é o que precisava ser completado, certo? Todas as informações, turminha, era um exercício de leitura.
né, de prática de leitura, de interpretação do texto, da página 134 e 135, é onde você encontrava todas as informações aí dos sambaqueiros, agricultores e caçadores-coletores, tá bom? Mas aí eu leio para vocês aí sem problema, tá? Período e região, sambaqueiros, entre 7.000 e 5.000 anos atrás, o período. E os agricultores, desde 3.000 anos atrás. Região dos sambaqueiros, o litoral, uma região que se estende do Pará e Rio Grande do Sul. Se você colocou só litoral, beleza, litoral brasileiro, tranquilo. Não precisava, né, ter colocado Pará até Rio Grande do Sul, litoral brasileiro, ok. Agricultores, a mesma coisa. Região amazônica e grande parte da costa brasileira. Tá ótimo. Tudo bem? Mas, obviamente, se quiser completar, colocar São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tranquilo também. Tá ótimo. Aí fica completo. Fica perfeitinho. Tá? Os sambaqueiros, o modo de vida, podiam se fixar por longos períodos, porque tinham alimento abundante, peixes e moluscos. No texto, você pode ter encontrado, deixa eu ver aqui, que eles são considerados seminômades. Batendo o olho aqui, eu não vi. É possível você encontrar esse termo, seminômade. Então, assim, ele não é nem tão nômade, nem tão sedentário também, ele é no meio. Por que isso? Era característico dos sambaqueiros. Eles se fixam por 7 meses, 9 meses numa região, mas depois eles se deslocam. E aí ficam numa outra região. Aí fica um ano, mas sai, se deslocam de novo. Então, esse tipo é uma característica nem nômade, mas também nem toda nômade, também nem tanto sedentário. Aí você tem o termo seminômade. Você pode encontrar, sei lá, em algum outro local esse termo. Então tá aí, tá bom? Seminômade é isso. Os agricultores sedentários, tudo bem? Construíam casas, cabanas, praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Tudo bem? Aí sem muito segredinho. E aí sobre os utensílios, só precisava colocar os utensílios dos caçadores e coletores. Tá lá, instrumentos de pedra, arcos e flechas e boleadeiras. Instrumentos de pedra aqui, principalmente pedra lascada. Tudo bem? Pedra lascada. Nômade está muito relacionado a pedra lascada. E por que não pedra polida? Porque ele não tinha tempo. Lembra a questão do tempo, que é fundamental? Para eu conseguir fazer uma pedra polida, para eu conseguir fazer uma arte rupestre, para eu conseguir fazer isso, eu preciso de tempo. E como que eu consigo tempo? Tendo sobra de alimento, tendo comida. Por isso que caçadores e coletores, resquícios, eles são um pouco mais difíceis de serem encontrados. Beleza? E os instrumentos são mais simples. Por exemplo, pedra lascada. Tá? Por uma questão de tempo. Beleza? Tá aí o quadro bonitinho. Eu vou lendo aqui o exercício 2, tudo bem? O enunciado do 2, aí a gente finaliza essa correção. Tá lá. Em uma reportagem publicada no jornal digital Nexo, a antropóloga Carla Dias criticou o Dia do Índio no Brasil. Segundo ela, as comemorações da data reforçam uma imagem única de um índio que fala uma língua, mora em um determinado lugar, quando eles falam quase 300 línguas, moram em diversos lugares e as casas têm diversos tipos de arquitetura. Seus corpos são pintados com diversas tintas e grafismos, e com várias gamas de conhecimento sobre o mundo e a natureza. Essas comemorações são feitas de maneira a não prever isso tudo, ao contrário, a passar uma visão chapada e superficial. 10 minutes. Tá. E aí, interpretação de texto. Letra A. Porque a antropóloga critica a forma como o Dia do Índio é comemorado no Brasil. Aí era só pegar um trechinho ali do texto, tudo bem? Aí o exercício 2A. A antropóloga faz essa crítica, pois a comemoração desse dia passa a afirmação de que existe somente uma forma de índio, sendo que há centenas de grupos diferentes que vivem no Brasil. Ponto. Letra A, bem fácil, bem tranquila. Aí, beleza? Sem muito segredo. E aí a letra B, comente a diversidade indígena no Brasil. O próprio texto te oferece isso.
Mostra essa diversidade. Fala aí das 300 línguas, fala do que mora em diversos lugares, de diversos tipos de arquitetura. Os corpos são pintados de maneira diferente, tem interpretações diferentes, diferentes grafismos. Tá lá. Como colocar no texto, há povos com mais de 300 línguas que moram em diversos lugares, com casas com diversos tipos de arquitetura, seus corpos são pintados. Enfim, eu peguei o próprio texto. O texto te dá essa diversidade. Beleza? O texto te dá essa resposta. Tudo bem? Era só. Então, a letra A e a letra B era pegar do texto. Tá? Desse curto texto aqui, bem fácil de entender e de pegar. Beleza? Pode ter pessoas copiando. Então, eu já vou para 2C, mas eu deixo aqui o slide para, sei lá, quem precisar copiar, enfim. Você pode também grifar ali no texto para depois você copiar, enfim. Porque faltam 8 minutos. 8 minutos. Letra C. Aponte problemas que os grupos indígenas do Brasil vêm sofrendo que ameaçam sua existência e seu modo de vida. Ali, turminha, era a última parte da aula passada, quando eu mostrei para vocês que sim, é importante eu ter madeireiros, mineradores, ter uma produção agrícola, é importante, é fundamental. Só que a crítica, né? Você tem já uma quantidade imensa já de vários produtos e que você pode conseguir esses produtos através de uma outra maneira sem precisar invadir terra indígena, sem precisar invadir terra demarcada. Porque como eu falei, como foi mostrado na aula passada, os indígenas eles são fundamentais na preservação da floresta e a floresta amazônica é fundamental para a região sudeste. Se nós não tivermos a floresta amazônica, a região sudeste virará um deserto. Virará um deserto. Simples. Então, quem é que garante essa proteção são os indígenas, são as reservas indígenas. Provei para vocês ali quando eu peguei o mapa mundi e mostrei que se você pega a região do Sudeste, onde está São Paulo, e vê a faixa no mundo, você tem aí 2 grandes desertos. Na África, o deserto da Namíbia e na Austrália, o deserto da Austrália. É o grande deserto da Austrália. Certo? Beleza? Então, a resposta da 2C, ela passa por isso. Tá? Ela passa por essa ideia de que você tem interesses da extração do minério, de madeira, plantação de produtos, como a soja e também a pecuária. Bate-papo. E o deserto do Saara, professor? O deserto do Saara, na linha do deserto do Saara, você não tem. Aí o deserto do Saara você tem uma questão de mar, vento, tem uma questão aí que faz com que você tenha uma falta de chuvas naquela faixa, tá? Uma questão de corrente marítima e assim por diante, tudo bem? Beleza? Que eu não vou saber aprofundar aqui, aí você pode conversar com o professor de geografia, tá? 2C, tá bom, turma? Vamos lá. 2C, aqui é a resposta. Beleza? Mesmo as terras indígenas que foram demarcadas pelo governo, elas vêm sendo invadidas por determinado grupo de fazendeiros interessados na extração de minério, madeira, plantação de produtos como soja e fazer pecuária. Como consequência desses interesses, as mortes dos integrantes das tribos vêm sendo cada vez maior. E aí eu finalizo a aula, depois de vocês compararem aí, copiarem, com uma notícia de um jornal em que trata sobre o número dessas lideranças indígenas que vem morrendo. Em 2019, já cito aqui, né? O número de lideranças indígenas que morreu em 2019 foi a maior da década, de toda a década, desde 2010. Então, se eu pego 2010 até 2019, o ano 2020 não acabou, né? A gente não sabe. Mas ano passado foi o ano com o maior número de lideranças indígenas. São uma situação bem complicada e que não ocupa muito as informações dos grandes jornais aqui do Sudeste, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e da região Sul também. Ô, professor. Oi. Então, se os índios acabarem assim, vamos dizer que acabou,
A Amazônia acaba e o Brasil quase inteiro morre, né? Porque é a Amazônia que faz tudo pra gente, quase. Então, além disso, né, além de ser uma questão que prejudica a gente, você tem uma questão de você tem seres humanos morrendo, né? Sendo atacados, É. sendo assassinados, né? A- esse é o principal, né? E é um estilo de cultura, de vida que tem que ser preservado. Fala, Pedro. Professor, Sim, então, sabe esse massacre que ocorreu no Brasil? qual massacre? Então, Dos nativos? Sim. isso me impressiona porque tem outros países, como nos Estados Unidos, lá tem índio também. Só que não acontece tanto dessas coisas. Não acontece tanto. Eles não invadem muito. É bem pouco índio que tem lá Bem, também. bem Olha, pouco. eu nem posso dizer que sim ou que não, porque eu não pesquisei. Eu não tenho essa informação. Eu não sei. Só que o que eu posso te dizer, o que eu posso te afirmar como um processo histórico. Você teve um massacre de nações indígenas nos Estados Unidos. Né? Você teve um grande massacre para os Estados Unidos povoar todo aquele lado oeste. Não à toa que nos filmes de Velho Oeste você tem muitos xerifes matando búfalos, né? Aqueles, vamos dizer, uns bois gigantescos. Por que eles matavam esses búfalos? Porque era a base de alimento dessas nações indígenas que viviam nos Estados Unidos. Então era uma forma de enfraquecê-los, gerando fome. Se utilizaram, foram escravizados, enfim, você teve uma destruição dessas nações para a ocupação do território lá nos Estados Unidos. Isso eu sei te dizer, ponto. Né? Houve um massacre? Houve em toda a América, né? O europeu chegou aqui e trouxe massacre, né, Ô, nações. Agora, hoje, como eles são tratados, hoje eu não sei te informar. Aí eu teria que pesquisar, ou você pesquisa, dá uma olhadinha sobre Aqui, esses. professor, tem um, tem um youtuber gringo que eu já assisti um vídeo dele só uma vez, Ah, que ele falava de trabalho de ciências, né? E ele morava perto de eu acho que era alguma coisa indígena, que era enorme. Tinha índio lá pra tudo que é lado. no, Eles no, conviviam. no Brasil também tem. Você tem várias aldeias. Você não precisa ir na Amazônia para ver tribo indígena. Se você for aqui no Pico do Jaraguá, você tem. Era um passeio que eu estava pensando em levá-los até. Você tem. Você não precisa ir na Amazônia. Você tem aqui em São Paulo. Você tinha, o Brasil todo era cheio dessas tribos. E você tem até hoje resquícios dessas tribos ainda em São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. ô, Beleza? professor, Eu tenho 1 minuto só, tá bom? Cuidado ali. Oi. é, os povos indígenas dos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? São totalmente diferentes. É um outro estilo de vida, tá? Outro modo de vida, outra organização. Beleza? Uhum. Turma, é isso. Tem menos de 1 minuto. Valeu. Correção foi essa. Até quinta. Até quinta-feira. Vamos falar sobre outros povos indígenas. Vai contar, Wagner. Fala. Fala rápido. Olha só, tchau, professor. Ah, tá. Tchau. Desculpa. Tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Professor, você viu a mensagem que eu mandei no Coma? Beatriz, eu vou ver depois, tá? Dá uma olhada lá. Tá? Falou. Tchau, professor. Falou. Tchau, tchau. Cadê? Encerra. Vamos encerrar? Encerrou. Falou!